Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, povo santo. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Uma boa noite para você que está em casa, recebendo da transmissão desse culto, dessa noite. Nós queremos que o Senhor tenha algo grande a reservar para cada um de nós. E nós estamos no 19º dia do nosso jejum, com o tema Recursos Vindos da Injustiça. Gostaria de ler um texto que está em Marcos, capítulo 14, a partir do verso 10 e 11, que diz: Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes, a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou, e lhe prometeram dinheiro. Assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Vamos fechar os nossos olhos, iniciar este culto, agradecendo a Deus pela oportunidade que nós temos de mais uma vez estarmos aqui diante dele. Então feche os teus olhos, levante as suas mãos e comece a agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Venha preparar esse ambiente profético para que nós possamos ministrar a Ti, para que nós possamos nos encontrar contigo e sermos transformados de glória em glória e de fé em fé. Senhor, nós queremos preparar esse ambiente, os nossos corações, para tudo aquilo que o Senhor vai ministrar às nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, que a Tua glória possa ser manifesta nessa noite. Nós queremos declarar os céus abertos neste lugar, onde a Tua glória, ela é palpável, onde nós podemos sentir a Tua doce presença. Por isso, Jesus Cristo, nós te pedimos, a Tua palavra diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não passar por Jesus. Por isso nós queremos, Jesus, passar por este caminho. Nós queremos lembrar das Suas obras, nós queremos lembrar do plano de rendição que nos trouxe até aqui nessa noite, com liberdade para adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, nós cancelamos tudo aquilo que vem contra nós, tudo aquilo que vem contra o nosso culto dessa noite, e declaramos um ambiente livre, onde a Tua adoração flui, onde a Tua palavra flui, aonde a Tua palavra chega aos nossos corações, trazendo renovo às nossas vidas, transformando a nossa mente e nos fazendo ser pessoas melhores, para podermos seguir essa semana declarando que a vitória é do povo de Deus, declarando que as bênçãos do Senhor nos alcançarão a partir desses dias. Em nome de Jesus, nós profetizamos e tomamos posse de cada promessa nessa noite, e profetizamos, abrimos os nossos lábios e declaramos as grandes bênçãos do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda Ele. Aleluia, 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 oh, oh. Aleluia. Nós queremos declarar cada promessa do Senhor sobre nós, e nós queremos e declaramos com toda a firmeza do nosso coração, porque nós sabemos que o Senhor, Ele é o sim, Ele é o amém, e Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Jesus é o sim. E assim, ó. Pra cada promessa de Deus para mim. Jesus é o sim. Jesus é o sim. Pra cada promessa de Deus para mim.
Jesus é o fim. Eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim. Jesus é o fim. Eu digo amém. Declare pra cada promessa está chegando de Deus para mim. E deu o Espírito que me selou como garantia do que está por vir. Poder do alto me capacitou, vou permanecer e até o fim. Jesus é o fim. Eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim. Jesus é o fim. Jesus é o fim. Eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim. Olha o que Ele fez por mim e por você. O preço que Ele pagou, perdão que me justificou. O Espírito em mim ecoou e eu digo amém. O preço que Ele pagou, perdão que me justificou. O Espírito em mim ecoou e eu digo amém. Posso ouvir um amém, amém, amém. Sim, amém, vai. Sim, amém, sim, amém. Sim, amém, sim, amém. Sim, amém, sim, amém. O preço que Ele pagou, perdão que me justificou. O Espírito em mim ecoou e eu digo amém. O preço que Ele pagou, perdão que me justificou. O Espírito em mim ecoou e eu digo amém. Posso ouvir o amém, amém, amém. Oh, 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 Em Jesus nós somos muito mais do que vencedores. Cada promessa vai se cumprir em sua vida. Em Jesus sou mais que vencedor. Em Jesus sou mais que vencedor. Em Jesus eu sou. Em Jesus sou mais que vencedor. Jesus é o fim. Eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim. Amém. Sim, amém. Sim, amém. Sim, amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh Senhor, obrigado. Obrigado porque nós estamos sendo limpos nessa noite. O Senhor tem cura para as nossas vidas. Obrigada porque nós sabemos que estamos sendo limpos para nos achegarmos perto do Senhor. Nós sentimos o fluir do Espírito Santo que nos conduz a um novo nível. Venha nos conduzir, Senhor, nessa noite. Aleluia. Aleluia. Procurei outro
lugar, tantas pessoas, em tantas coisas, eu procurei em outro lugar, tantas pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, tantas pessoas e tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, tantas pessoas em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir, Ele está aqui. Teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir teu rio de vida. Ele tem vida para você. Flua no rio. Ele quer te restaurar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Flua o teu rio, Senhor, nessa noite. Flua o teu rio nessa noite. Águas que correm do trono de Deus. Águas que nos cobrem. Águas que nos limpam. Oh, vem,
Senhor. Venha com o teu rio sobre nós, nos purificando de todo pecado, de toda injustiça. Oh, Pai, vem com o teu rio sobre nós. Venha trazendo, Senhor, renovação, restauração na tua presença. Aí do seu lugar você pode pedir para o Senhor: Senhor, eu quero fluir. Oh, que o teu Espírito Santo flua nessa noite. Que o teu Espírito Santo flua em minha vida. Que o teu Espírito Santo flua nessa noite. Eu deposito o meu coração diante de ti agora, Senhor, para que o Senhor renove as minhas forças, renove a minha fé, para que hoje eu possa me encontrar contigo. Aleluia, 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 aleluia. Toda glória, glória.
Diga que Ele é santo, 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 santo. Satisfeitos por tão pouco, quando há muito mais de ti para contemplar, oh Deus, por tão pouco, quando há muito mais de ti, Ele tem muito mais. O que é que mostras aos anjos? Um relance eu canto santo. Contemple a glória do Senhor nessa noite. Vá para um novo nível de intimidade. Ele tem um encontro especial com você hoje. Vem, vamos entrar na presença, pelo véu rasgado ao lado do Senhor. Não existe mais o véu. Nos aproximar sem nenhum temor, o sumo sacerdote, nosso intercessor. O que é que mostras aos anjos? Nós queremos ver, Senhor. Um relance eu canto santo. Então cante. Santo, Todo-Poderoso, que era e há de vir.
pode estar neste lugar, diante de Deus. Diga pra Ele, dia e noite. Nossa voz subirá, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, Sem cessar, nossa voz subirá, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Sem cessar. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Senhor, toma este ambiente, que todo ele seja cheio da tua glória. Estamos aqui como povo seu, encontrado por ti, alcançados pelo teu amor. Nos toque no profundo do nosso ser. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Não há outro Deus além de ti. Somente tu és Deus, Senhor, Rei, Salvador. Tu és poderoso, glorioso, tremendo, magnânimo. Nós te amamos. Recebe, Senhor, a nossa adoração nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Fale palavras de amor ao Senhor. Aleluia. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. A igreja. Grandioso és tu.
Os homens cantam e as mulheres glorificam. As mulheres cantam, os homens glorificam. Lindo. Mais uma vez, as mulheres. Homens e mulheres, lindo. Grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus. Este é o povo que vai morar no céu. Aleluia. Olha para quem está do seu lado, diz boa noite, seja bem-vindo, a graça e a paz. Podeis assentar abençoados em nome de Jesus. Como é bom ter você aqui. Glória a Deus pela sua vida. Muito boa noite também a todos que estão em casa, cultuando conosco. Você de Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo. É muito bom ter conosco todos vocês. Amados, eu fiquei surpreso porque entrei
no nosso canal do YouTube e vi que temos lá 9.018 inscritos. Glória a Deus. 677 mil visualizações dos nossos vídeos postados. Glória a Deus, amém? Eu gostaria de aproveitar o ensejo e pedir a você para que possa compartilhar o culto desta noite. Que o Senhor te use para que alguém possa receber algo da parte de Deus através de você como um missionário digital, um evangelista digital, que compartilha do pão da vida, da água da vida, com aquele que tem fome e aquele que tem sede, desde perto até de longe, amém? Que vocês possam aprender a fazer isso, compartilhar tudo aquilo que é da igreja, para que alguém possa ser tocado, alguém possa ser abençoado. Que você possa deixar o seu comentário, mesmo que seja um aleluia, glória a Deus, amém. Você está participando de um culto, então é muito importante você interagir. Quem está em casa, aprender a interagir. Quem está assistindo depois, mesmo que a ministração gravada, deixa também lá as suas impressões, os seus comentários, e deixa lá, e curte, não esquece de curtir. Olha para quem está do seu lado e diga, não esquece de curtir. Uma outra coisa, o nosso canal do YouTube está bombando, como já falei para vocês. Glória a Deus por isso, diga aí, glória a Deus por isso. Amém. E eu gostaria que vocês também acessassem as ministrações. Nós temos a seleção do retiro de carnaval, do Acampa, não é? Inúmeros vídeos aí seria legal ter o bannerzinho do Acampa, né? Mas agora não tem problema, tá bom? Aí nós temos uma ministração que eu gostaria que você pudesse assistir depois também, que foi a ministração da semana passada, sobre, coloca o banner para mim, por favor. Isso, por favor. Conselhos de Deus para enriquecer. Esse tema gerou uma discussão muito boa. Por quê? Porque o Filho de Deus, ele se sente tão indigno de receber alguma coisa de Deus, mas ele quer conquistar alguma coisa na sua própria força. Ele luta contra a maré, ele nada contra a maré, e ele quer conquistar alguma coisa por mérito próprio, pelo seu trabalho, pelo seu suor, pela sua capacidade, habilidade, talento, dom, como se nada disso viesse de Deus. Então tudo que nós somos e tudo que nós temos é virtude do céu, é poder do alto, é graça e favor de Deus, amém? Como Pai amoroso, a Bíblia diz que Ele é abençoador, galardoador, presenteador daqueles que o buscam. E é por isso que você está aqui. Nós não somos pregadores da prosperidade, mas nós cremos na prosperidade. Quando eu falo pregadores da prosperidade, não é a doutrina da prosperidade. Nós cremos na prosperidade bíblica, na prosperidade de Deus. E Deus colocou no nosso coração esses 21 dias e foi assim abençoador. Eu só gostaria de falar do vídeo agora e pedir para que vocês possam depois ouvir várias vezes, porque fé vem por ouvir e ouvir a... Não pense você que você veio num culto, Deus já falou com você e está tudo certo. Você tem que garimpar aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Garimpar fala de cavar, fala de exaustão, fala de sacrifício, fala de renúncia, fala de entrega. Então nós precisamos aprender a garimpar. Tudo que Deus tem, nos deu de valor na terra, nada está exposto na superfície. Aonde é que está o petróleo? Nas profundezas. Aonde é que está o ouro?
está entre as rochas. Onde é que está a prata? Onde é que está o bronze? Onde é que está o cobre? Aonde é que estão as pedras preciosas? Então nós precisamos compreender isso. Precisa cavar, precisa carimpar. Isso vai levar tempo, mas diga comigo, vai valer muito a pena. Olha para quem está do seu lado e diz assim: Deus tem coisas grandes para você. Agora você pergunta: o que você está disposto a oferecer para Deus quando Ele te abençoar? Porque geralmente as pessoas se esquecem de Deus quando são abençoadas. Amados, eu quero aqui agradecer ao carinho de todos os irmãos que no dia de ontem estiveram colaborando e abençoando a vida da Suelen, do esposo, como é que chama ele? O João. Depois do Covid eu fiquei meio lentinho. E foi aniversário do Matias, foi muito lindo, né? Ele está muito legal. E tá ali a família, né? Olha aí que família bonita. Cadê João? Ah, tá para lá? Legal, tá cuidando do Matias. Legal. É muito bom ter essa família linda aqui conosco. Tá bem? Glória a Deus pela vida de vocês. Conheci a parte da família que eu não conhecia, né, Miraildes? Foi bênção, né? Aleluia. Amém. Aniversário do Douglas, né? Foi quinta-feira? Sexta-feira? Sexta-feira. A gente só pode comemorar aniversário aqui, Douglas, depois do jejum de Daniel. Não é? Não dá nem para cantar parabéns e cortar um bolo. Aí tem irmão que falou: não, pastor, a gente faz bolo de frutas. Pega uma melancia, recheia a melancia. Eu falei: para de história, não é? Mas parabéns ao Douglas, querido irmão, irmão em Cristo, amigo, companheiro de caminhada. Que Deus possa abençoá-lo rica e abundantemente também. Logo, oi, já vou. Logo vem o bebê também, né? Que está chegando aí. Como é que vai ser o nome? Davi. Olha só, Davi. Glória a Deus. Aleluia, que bênção, viu? E também vai ter o chá de bebê, vai ser muito bacana, né? Eu recebi algumas fotos da Gabi também, do chá de bebê que ela fez. Foi muito lindo. Está chegando a Rebeca aí, não é? Março, vai ser em abril ou maio? Maio, né? É a previsão para a Rebeca chegar. Olha que bênção. 2 filhos, hein, Fabrício? Aleluia. Glória a Deus. Foi aniversário do Cristiano. Cadê Cris? Cristiano, está ali. Deus abençoe. Irmão valoroso. Quantos anos de igreja, Cris? 26 anos de caminhada. Amigo querido, irmão do coração, companheiro de caminhada. Não é? Você é uma bênção. Você e a sua família. No dia do aniversário, fui lá. Sem bolo, a gente orou, abençoou. Melhor do que bolo, né, Cris? Depois a gente... Os adultos dizem isso: não, importante a sua presença, pastor, a oração, a criançada. Não, eu quero bolo, eu quero festa. Amém. Foi aniversário do Paulinho, baterista também, glória a Deus. Quando eu conheci o Paulinho, ele não tinha nem barba. Não é? Ele cultiva, está há quanto tempo na igreja, pô? Agora ele interage, porque antes não interagia, né? Pizza! Aí, ele me vê, ele convida para comer pizza. Ele fala: pizza! Né? Paulinho, quanto tempo de igreja? 21 anos. Hoje a gente repostou aquela mensagem que você fez de homenagem para o pastor em 2020. Obrigado, fiquei muito tocado, não é? Então, ele cultiva essa barba já faz 21 anos.
desde quando era fuligem. Não, tem uns irmãos aí que eu vou falar para você, né? Dá até uma trabalhada com o lápis de sobrancelha da mãe, não é? Como é que chama aquele remédio que passa, que diz que cresce? Nuguete, Fábio. Cadê o Fábio? O Fábio está no estacionamento, né? Você usa esse, Estevão? Já passou, né? Tá certo. Tá bom. Glória a Deus. Quem mais fez aniversário essa semana, só para a gente deixar registrado? Alice, verdade, do nosso Ministério de Música. Parabéns, Alice, Deus abençoe. Né? Fui comemorar lá em Itatiba hoje ou não? Pois é, né? Glória a Deus. Nós tivemos um evento aí para jovens e adolescentes. O Paulinho estava na churrasqueira, em jejum, só com o cheirinho da bênção, não é? Só orando em línguas. Glória a Deus. Quem mais fez aniversário? Então, parabéns a todos os aniversariantes. Amém? Glória a Deus. É o pastor Paulo que eu estou vendo lá no fundo? Pastor Paulo, que Deus te abençoe grandemente, viu? Gostei muito de conversar com você, um homem de Deus, com muitas experiências. Terminou o culto, a gente conversou um bocadinho, foi bom demais. Estou guardando aquele café, tá bom? Que Deus abençoe você grandemente, ou o Senhor. Desse lado tem alguém hoje, primeira vez? Segunda vez? Desse lado, primeira vez? Ali, quem é você? Rafael. Deus abençoe, viu, Rafael? Do lado do Rafael? Já veio, né? Glória a Deus. Tudo bem, tia? Como? Genison. Nome chique, hein? Genison. Como é seu nome? É segunda vez, é verdade. Como é teu nome? José Dilson. Legal. Diga aí. Davi, nome bíblico, glória a Deus. Amém. Ontem teve também uma confraternização dos adolescentes na casa do Paulinho da Joyce, foi bênção, né? Eu vi as fotos, muito legal. Depois o pessoal do louvor foi lá para a casa da Flávia, não é? Tudo lá para jejum de Daniel, né? Porque a gente fala dos 21 dias, tem gente fazendo os 21 dias, mas nos moldes do jejum de Daniel. Muito bem. Vocês são muito queridos, muito amados, amém? Muito bom. Tem aqui algumas coisas que eu preciso dar de recado para vocês. No dia 25 de março, à meia-noite, então na virada, né, de 25 para 26, nós teremos uma vigília dos jovens e adolescentes, né? Oh, aleluia! Glória a Deus. Que mais? Deixa eu ver aqui. Aí temos um culto de ação de graças, também no dia 25, às 20 horas, cai no sábado. E nesse dia vão comemorar o aniversário da Janaína, tá certo? Glória a Deus. Já vai preparando o presente. Brincadeira. Tem irmãos que se ofendem, né? Mas quer ganhar, né? No aniversário dele quer ganhar. Mas nem só fica ofendido. Brincadeira. Muito bem. Tem mais algum recado aí? Não? Tudo certo? Belezinha? Legal. Eu vou falar sobre isso já, ou melhor, falo já, tá bom? Amados, esse trabalho que nós fizemos de 21 dias de consagração pela vida financeira foi muito bom. Sabe por quê? Isso ativou a igreja e os empresários da igreja. Os empreendedores, comerciantes, negociantes, aqueles que trabalham por conta, que são autônomos, profissionais liberais. Então, estes irmãos precisam muito da oração da igreja,
Diga amém. E estes irmãos, pode deixar, filho, projetado aqui, tá? E estes irmãos, nesse período, nos pediram para ir na empresa e orar por eles, pela família, pelos negócios. Então eu quero dizer que nós estamos à disposição dos irmãos, nós já temos uma lista, e nós vamos com os intercessores lá, fora do horário comercial, para poder orar, para poder ungir, para poder ministrar uma palavra de Deus sobre a vida dos irmãos, para que os irmãos possam vencer toda e qualquer crise financeira e na prosperidade glorificarem o nome santo do Senhor, amém? Isso é importante, tá bom? Então nós vamos ter também uma reunião mensal, onde nós vamos chamar todos os irmãos que precisam de uma palavra de fé para prosperar na sua área financeira. Então aqueles que têm empresa, que têm os seus negócios, aqueles que têm os seus sonhos, seus projetos, alvos, metas, objetivos. Por quê? Porque é uma palavra direcionada para eles, tá bom? Então é algo assim que aflorou, e é algo assim que realmente vai abençoar muitos irmãos. Foi o que aconteceu conosco nestes 21 dias que estamos aqui martelando as verdades da palavra sobre aquilo que Deus tem para a vida da sua igreja. Tá bom? Então Deus abençoe os irmãos. Obrigado. Deixa eu achar a ministração de hoje. Nós estamos no 18º dia de consagração, 21 dias de jejum por restituição e autonomia financeira. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, eu gostaria de falar um pouco para os irmãos da visão que Deus nos deu como igreja. Nós não somos adeptos das campanhas onde o objetivo é meramente tirar alguma coisa dos irmãos. Nós não criticamos quem faz, não queremos entrar na discussão teológica do assunto, mas respeitamos a visão destas igrejas e precisamos apenas fazer menção porque nós somos diferentes. Então, o nosso objetivo não é de prender os irmãos em campanhas, sai de uma, já entra outra. Quando eu digo campanhas, eu falo campanha financeira. O nosso objetivo não é este. Nós já fomos adeptos destas campanhas. E quando eu ministrava sobre o assunto, eu tinha o propósito de ter a igreja abençoada. E por conta disso, nós precisávamos levantar recursos. E eu achava que estas campanhas seriam, de repente, uma condição para que isso acontecesse. E Deus me mostrou o contrário. Um dia, nós fizemos uma campanha chamada Campanha das Portas Abertas. E nós entregamos uma chave. E neste dia, eu encontrei uma irmã da igreja, professora, com a chave pendurada no pescoço, no Banco Santander. Ela disse: pastor, eu estou fazendo a campanha. Ela levantou a chave para o alto e deu um beijo. Aí eu vi que aquilo tinha virado um amuleto na vida daquela mulher. E eu entrei no carro e o Espírito Santo tratou comigo no estacionamento do banco. Por quê? Porque a nossa fé tem que estar no nome de Jesus. Não pode estar em coisas, não pode estar em amuletos, não pode estar naquilo que é místico. Tem coisa que nós fazemos de forma profética, mas você precisa sempre pensar e trazer essa verdade central no seu coração,
que todo poder está no nome santo de Jesus Cristo. Amém? Aí eu compartilhei com a igreja, pedi perdão para a igreja e disse que a partir daquele momento nós não iríamos fazer campanhas naqueles moldes. E isso trouxe assim um descontentamento no coração de alguns irmãos que me disseram: pastor, nós somos da visão de campanha, então o senhor libera a gente para ir para outra igreja? Eu disse: é claro, vão abençoados no nome de Jesus. E ficaram comigo alguns irmãos que entenderam a partir daí qual seria o novo propósito da igreja. Então a igreja, a nossa igreja, ela não faz barganha com Deus, não faz troca, não faz negócios. O que nós fazemos para Deus, o que nós entregamos para Ele, o que nós ofertamos, é por conta de um coração convertido, porque aquele que não tem um coração convertido não entrega nada. Por conta de um coração convertido, nós entregamos para Deus o nosso amor, gratidão, reconhecimento, fé, temor, adoração. E é por conta disso que nós fazemos alguma coisa para Deus. Não é toma lá, dá cá. Se o Senhor me der, eu vou te dar. Não é na base do interesse. Então guarde o que eu vou dizer. Púlpito para nós não é balcão de negócios. Bíblia para nós não é produto, não é mercadoria. E igreja não é público consumidor. Então eu preciso deixar isso bem claro, para que o Espírito Santo possa te libertar no seu coração. Porque aqueles que são visitantes muitas vezes pensam assim: esta é uma igreja de prosperidade. Nós cremos na prosperidade de Deus, nós cremos na prosperidade bíblica, nós cremos na prosperidade equilibrada. Nós cremos na credibilidade moral, porque tem muita prosperidade que é imoral. Tem a prosperidade que é santa, tem a prosperidade que é mundana. Então, nós precisamos compreender isso. Deus estava nos preparando lá embaixo, na Avenida Eusébio Savaio, para algo maior, melhor e superior. Mas algo que nós não poderíamos fazer de forma natural. E Deus operou de uma forma sem igual, quando no dia 1º de maio de 2015, fizemos o maior batismo que já tínhamos feito. Não cabia mais ninguém dentro da igreja. Ficava gente lá fora, sentado na mureta. E nós estávamos pensando em ampliar, em reformar. E eu me lembro que depois do evento encerrado, eu fui para casa. E de repente eu tive vontade de comer um doce, santa vontade. Aí eu passei na rua da igreja e vi o Everaldo desembarcando alguns irmãos, algumas irmãs. E eu sabia que eles moravam lá na Penha. Então fui e dei uma carona para eles. Nunca eu tinha passado aqui pela parte de cima. Eu poderia ter pego outro trajeto, seria mais rápido e mais fácil. Não sei porque eu vim por esse caminho. E passando por esta rua paralela, tinha uma placa na cerca, aluga-se, e um telefone. E eu pensei, que prédio bonito, bem que podia ser da igreja. Aí uma voz disse dentro de mim, ou na minha cabeça: não é para você, o aluguel deve ser muito caro. Aí continuei andando, uma voz disse: para, volta e anota o telefone. Aí eu disse para a irmã: marca o telefone por favor para mim. No próximo dia útil, eu vim ver o prédio. Cheguei aqui, um amigo meu,
que estudou comigo, fez faculdade comigo e com Daniel, apresentou o prédio, o Richard. Amados, foi amor à primeira vista. Por que eu estou contando isso? Para que os irmãos entendam a diferença do natural e do sobrenatural. O natural é o que você pode fazer, o sobrenatural é o que Deus pode fazer em você e através de você. Primeiro, Deus vai te ungir, vai te libertar de certos pensamentos limitantes, paradigmas, coisas que impedem a sua fé de fluir. Aí, eu comecei a orar. E existiam assim uma série de coisas que eram obstáculos para nós não estarmos aqui. Tem gente que pensa que a igreja só se trata desse prédio, mas na verdade são 8.600 metros de terreno, quase 3.000 metros de construção. Temos quadra poliesportiva, campo de futebol, jardim de oração, enfim, é um lugar muito abençoado. Existia um desejo no meu coração de ter um lugar como esse. Um dia, eu fui para Jundiaí participar de um seminário com o pastor Elvis, da igreja do pastor Eibe Uber. E a igreja lá era tão bonita, tão organizada. Eu disse: Deus, do fundo do meu coração, quero te pedir algo. Gostaria tanto de um espaço bonito como esse. Servo de Deus não tem inveja. Servo de Deus se inspira no outro, naquele que é bem sucedido, naquele que é feliz, naquele que é abençoado, naquele que prospera. Este é um princípio da bênção. E olha o que Deus fez. Lá embaixo, né, Eusébio Savaio, a entrada mensal era de R$5.000. Agora, vindo para cá, o desafio era de pelo menos R$18.000 mês. Deus tira o povo de lá, que abençoava a obra com R$5.000, traz para cá e abençoa o povo. Agora não é mais R$5.000. Aquele povo começou a prosperar tanto que agora o povo começou a contribuir com 15, com 18, com R$20.000, porque tinha a reforma, tinha a manutenção, compra de móveis, instrumentos, equipamentos, aparelhagens. Esta unção precisa estar na vida de vocês. Foram 30 dias de busca, orando e jejuando. Olha a importância da oração e do jejum. A oração e o jejum vai desamarrar muitas coisas que estão amarradas na sua vida. E não existe uma motivação no coração do crente que é carnal para orar. Por isso que a igreja não ora. A igreja carnal não ora. A igreja carnal não jejua. A igreja carnal não busca Deus na Bíblia. A igreja carnal não vem aos cultos. A igreja carnal não contribui com o seu dízimo e oferta. Então nós precisamos entender o que nos faz espirituais. Não se trata apenas de uma fé interior, mas se trata também daquilo que nós fazemos. E aquilo que nós fazemos é muito importante na construção do propósito de Deus para a nossa vida. Eu quero dizer para os irmãos que Deus quer abençoar muito vocês, no trabalho comum, no trabalho secular, mas Deus quer também despertar você para sonhar. Nós temos irmãos aqui que nunca pensaram e nunca imaginaram ter o seu próprio negócio, e a coisa aconteceu. Ontem mesmo estava conversando com um empresário bem sucedido da nossa igreja. Ele não imaginava que a vida dele ganhasse uma nova direção, e ele se encontrou naquilo que ele está fazendo.
e está prosperando. Então, o crente, o filho de Deus, ele precisa compreender que Deus não o chamou para comer das migalhas que caem da mesa. Deus não te chamou para você viver humilhado a vida inteira. Deus não te chamou para você viver apontado a vida inteira. Deus te chamou com um propósito, e nós vamos falar desse propósito daqui a pouco. Porque o que Deus abençoa é o propósito dele na sua vida. E o que Deus vai patrocinar é o propósito dele na tua vida. Vivemos muitas vezes desgostosos. Por quê? Não vivemos os sonhos de Deus. Quem não vive os sonhos de Deus, só vive os seus próprios sonhos, vive amargado, azedado, curtido, desanimado, desmotivado, desencorajado, sem iniciativa. É impossível você descobrir o propósito de Deus na tua vida e viver desanimado, sem perspectiva, sem esperança. É impossível. Então, é empolgante para todos aqueles que têm uma fé viva em Deus, viver a sua nova realidade. Olha o que diz a Bíblia: a cada dia de vergonha, dupla honra. Sabe o que significa isso? Computa, soma, faz a conta de quanto tempo você está no deserto, no estreito e no aperto, sendo achincalhado pela família, por parentes, por pessoas próximas. Nesta hora todos se afastam de você. A prosperidade faz muitos amigos, mas a crise os põe à prova. Será que são amigos de verdade? Será que são realmente amigos? A cada dia de vergonha, dupla honra. Aí você pega e soma todo aquele tempo de sofrimento, de dor, de lágrimas. A Bíblia diz que você vai ter dupla honra. E essa palavra não é para quem está lá fora no mundo e não quer saber de Deus. Esta palavra é para quem teme ao Senhor. Eu não sei por que você está passando pelo que você está passando, mas uma coisa eu sei, é passageiro e pode estar chegando no fim. Não desista, se agarra em Jesus, faz como Jacó fez. Olha a bênção que ele recebeu. O nome dele não seria mais Jacó. Há uma certa controvérsia com respeito a esta explicação que eu vou dar para vocês, mas vamos analisar desta forma: que Jacó significava enganador, fraudador, mentiroso. Então Deus troca o nome dele para Israel. Ele passa a ser povo de Deus. Quem aqui é povo de Deus? Então a prosperidade, a bênção liberada de Deus sobre a vida de Jacó, agora Israel, também é nossa. A palavra de Deus diz que a bênção de Abraão também nos alcança. Olha o que diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Diga, maldição da lei. Daqui a pouco eu posso mostrar o que diz Deuteronômio para você. Fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se torna maldição no nosso lugar, para que nós nos tornemos uma bênção. Olha agora o versículo seguinte, diz assim: para que a bênção de Abraão, preste atenção, por que ele se torna maldição em nosso lugar? Por que ele morre, morte de cruz no nosso lugar? Por que ele paga o preço? Porque através de Adão o pecado trouxe a maldição.
a pobreza, miséria, falta, necessidade, prejuízo, escassez, crise financeira. Mas agora, aquele que Deus abençoou com toda sorte de bênçãos, libera sobre as nossas vidas da bênção de Deus, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Sabe o que o Espírito Santo faz? Revela para você qual é o propósito, o desígnio, a vontade de Deus para a sua vida. Então muitos de vocês amam a Jesus, eu sei que vocês amam, mas eu estou aqui para desmistificar aquilo que vocês estão vivendo. Todos os dias você deve agradecer a Deus pela prosperidade que Ele deu para a sua vida. Olha o que é que fala Salmos 35, 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. Quem ama aqui a palavra de Deus? Se você ama a palavra de Deus, você ama a justiça de Deus. Mas não basta dizer amém, vocês precisam conhecer a justiça de Deus. Quem conhece a Bíblia vai conhecer a justiça de Deus. E quem não conhecer a justiça vai conhecer futuramente o juízo de Deus. E digam continuamente, sempre, constantemente. Algumas pessoas nos criticam por conta de praticarmos aquilo que a palavra nos ensina. Uma vez preguei numa igreja e o irmão disse no final do culto: pastor, você crê na confissão positiva? Eu disse: eu creio na confissão bíblica. E o que é confessar de acordo com a Bíblia? Não é apenas crer, mas é repetir aquilo que Deus nos fala. Sabe quando a revelação vai criar vida no teu coração? Quando a revelação vai saltar dentro de você? É quando você começar a substituir velhas declarações por novas declarações de fé. Antes você reclamava, murmurava, choramingava e blasfemava. Antes você mostrava que estava perdido, sem direção, mesmo sendo de uma igreja e dizendo que confessa a Jesus Cristo como seu Senhor. Mas há uma grande diferença de você viver o Evangelho na sua vida. A Bíblia diz que nós devemos chamar as coisas que não são como se já. Assim funciona para cura. A pessoa está doente, mas ela vai chamar cura como se já fosse. Assim funciona para alegria. Ela declara alegria e vence a depressão, abrindo a boca e ressignificando, confessando a palavra. Assim funciona para prosperidade. A pessoa, ela vai declarar, pronunciar, decretar, confessar aquela palavra, até que a sua mente seja moldada à mente de Cristo. A Bíblia diz que nós devemos ter a mente de Cristo. A Bíblia diz que devemos trazer cativo todos os pensamentos contrários à palavra de Deus, cativos a Cristo. Eu não sou escravo dos meus pensamentos de derrota, fracasso, frustração, decepção e desilusão. Eu abro a boca e confesso a palavra de Deus, mesmo nos momentos mais críticos. Quando de repente pode parecer que não há esperança para uma situação. Mas eu chamo as coisas que não são como se já fossem. Se você não concorda com Deus, você vai concordar com o diabo. Aí eu disse para aquele jovem: não existe livro mais positivo do que a Bíblia. A Bíblia imita a autoajuda ou a autoajuda imita a Bíblia.
Ele ficou sem palavras. A Bíblia diz: digo fraco, eu sou forte. Nós precisamos mudar a nossa convicção de fé, a nossa declaração, a nossa confissão. Obrigado. Não, falta eu terminar. E digam continuamente, diga comigo, todo dia, toda hora, em todo lugar. Olha o que diz a Bíblia: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Tem outra tradução que eu gosto muito, que diz que Deus ama a prosperidade dos seus filhos. Deus ama a prosperidade dos seus servos, dos seus filhos. Preste atenção. Deus não ama a pobreza, a miséria, a falta, a necessidade, o prejuízo, a escassez e a crise financeira. Deus ama a prosperidade dos seus filhos. Então, quando você entende o que é bênção e o que é maldição, a sua vida muda. Quando nós olhamos para a palavra, lá em Deuteronômio 28, a partir do versículo 1, diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Quando a Bíblia fala de bendito, significa abençoado ou feliz. Bendito, abençoado, feliz. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o cesto da tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção seja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos bens de teus animais, e no fruto do teu solo sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes ou muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima. Diga comigo, só. Não diz que de vez em quando você vai estar sobre, numa posição de honra. A palavra diz que o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Até aí. Vocês podem depois estudar o que a palavra fala sobre bênção e sobre maldição.
Por que eu li esse texto com vocês? Porque acabamos de ver o que dizia Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. A lei está expressa aqui. Aqui temos as bênçãos, mas também existem as maldições. Então tudo aquilo que é contrário ao que nós lemos, sobrevém na vida daquele que é desobediente, daquele que não ama a Deus, daquele que não teme a Deus, daquele que não segue os seus caminhos. Abra comigo, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 2 Coríntios. Vê se é 9:8 ou 8:9. Deixa eu ver. Isso aí, 8:9. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção. Quando Paulo diz, porque já sabeis, é porque ele já tinha ensinado essa lição para a igreja. E ele pressupunha que a igreja já tinha uma revelação no coração a respeito da graça e do favor de Deus. Então nós precisamos aprender que tem coisa na nossa vida que não é Deus quem está trazendo. Tem coisa na nossa vida que se estabeleceu pela nossa desobediência. Plantamos sementes que não deveríamos plantar, e ao longo da nossa vida vamos ter colheitas ruins. Como que isso pode ser quebrado? Por arrependimento sincero e busca, para que o Espírito Santo possa te mostrar o caminho do conserto. Caso contrário, tua vida não muda. E o nosso Deus é um Deus de mudança, e esta mudança é para já. Um dia eu me lembro de uma pregação que a Michele fez, e leu em Salmos, acredito eu, dizendo que o nome do Senhor era já. A vontade de Deus para nós, diz Paulo, é sim e amém. A igreja precisa ser uma igreja mais crente, e não uma igreja morna, uma igreja fria, uma igreja que discorda das Escrituras, uma igreja que não vive a palavra. Jesus certa vez disse, bem-aventurado aquele que não se escandaliza de mim. Outra tradução diz que bem-aventurado aquele que não se ofende com as minhas palavras. Um dos assuntos mais tratados no Novo Testamento é prosperidade, como lidar com o dinheiro. Para você ter uma ideia, isso é mais tratado do que salvação, do que céu, do que perdão, do que amor. Por quê? Porque a Bíblia diz, o próprio Jesus ensinou, aonde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Tem muito frequentador de igreja que vai para o inferno, porque o seu ídolo é mamon, porque ele vive para o dinheiro e pelo dinheiro. O dinheiro não é bênção na vida dele para abençoar o reino de Deus e outras pessoas. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez. Aonde ele se fez pobre? Na cruz. Ali ele não tinha nem roupa, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Alguns irmãos dizem assim, pastor, a Bíblia diz que Jesus pregou falando que os passarinhos não têm ninho, as raposas não têm covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. O que a palavra de Deus quer dizer? Não está defendendo a pobreza. Está dizendo que Jesus nunca constituiu uma família, mas nunca lhe faltou uma família.
Nunca faltou um lugar para ele reclinar a sua cabeça, para ele dormir, para ele descansar. Pastor, a palavra fala em certa situação que Jesus foi confrontado e perguntaram para ele assim: é certo pagar um imposto? E Jesus disse: me dê aqui uma moeda. Jesus não tinha nem uma moeda no seu bolso. O texto não diz que Jesus não tinha uma moeda. Ele pediu uma emprestada, segurou e disse: de quem é este rosto? É de César. E a pessoa, ela perguntava se era certo pagar impostos tão escrachantes como pagamos nos nossos dias, impostos injustos. Ali foi um teste, era uma pegadinha para Jesus abrir a sua boca e falar contra o governo e ser preso. Mas ele pega a moeda e ele diz assim: não é apenas certo, não é apenas justo vocês pagarem os impostos. Vocês devem dar a César o que é de César e a Deus aquilo que é de Deus. Não é certo apenas vocês pagarem os impostos, mas é certo também vocês dizimarem e ofertarem ao Senhor. Então aquela pessoa que era avarenta, aquela pessoa que era miserável, aquela pessoa que era mão de vaca, unha de fome, que foi confrontar Jesus sobre o dinheiro, ela saiu de lá entendendo que agora não deveria apenas pagar os impostos, ela deveria ser mais crente, ela deveria agora contribuir com o reino de Deus através do seu dízimo e da sua oferta. Certa vez Pedro chega para Jesus e disse: me perguntaram se o meu mestre paga os impostos. E Jesus disse: o que você falou? Eu disse que sim. Aí Jesus pergunta: quem paga os impostos? São os estrangeiros ou da terra? Os estrangeiros. Ele foi precipitado em dar a resposta. Há quem diga que se tratava de um imposto do templo, e este imposto só se pagava acima de 20 anos. E para quem não sabe, segundo os estudiosos, dizem que quando os discípulos foram chamados, eles tinham de 15 a 20 anos, e que o mais velho, por isso ele deveria pagar, seria Pedro. Aí Jesus diz: Pedro, vai pescar um peixe e tira da boca dele um starter, paga o teu imposto e o meu. Jesus multiplicava os pães, Jesus multiplicava os peixes. Jesus operou o seu primeiro milagre na bodas de Caná, transformando a água em vinho. O mestre Sala ficou impressionado, porque eles deixavam o vinho bom para o final, e agora não, mudou. Imagina que o poder do alto estava sobre Jesus, e ele cria no poder de Deus para abençoá-lo em toda e qualquer necessidade terrena. Jesus nunca reclamou de pobreza, miséria, falta, necessidade, prejuízo, escassez e crise financeira, porque ele aprendeu a recorrer ao céu. E a prosperidade é resultado da nossa obediência, é resultado de andarmos com Deus, é resultado de fazermos a sua vontade, é resultado de temor. Se você compreender isso, você vai sair da situação que você está, você vai mudar tua história de vida, você vai ser mais próspero como nunca foi até hoje na tua vida. Você não imagina o que Deus pode fazer em você e através de você, mas para isso você precisa mudar a tua mentalidade, porque a nossa mentalidade, como eu disse na sexta-feira, é de pobreza. É mais fácil, preste atenção nisso. Geralmente, tiramos a pessoa da pobreza, mas não a pobreza da pessoa. Nós temos muitas atitudes que não traz bênção na nossa vida. Não estou falando em não ser um bom administrador. Eu estou falando de ser bom administrador e não de ser ganancioso.
palavra de Deus diz que o povo de Deus é destruído pela falta de conhecimento. Oséias 4:6. O meu povo, quem aqui é povo de Deus? O meu povo é destruído, o meu povo sofre, o meu povo perece, porque lhe falta conhecimento da palavra de Deus. Obrigado. Então, se você quer prosperar, você vai buscar a Deus na sua palavra, para que Ele traga uma palavra de prosperidade no seu coração, e deve ser uma prosperidade, uma palavra revelada. Uma outra coisa, um homem morava na praça de uma cidade, e alguém lhe entrevistou e disse: se você ganhasse muito dinheiro, se você ficasse milionário hoje, o que é que você faria? Ele disse: eu mandaria acolchoar todos os bancos da praça. Está entendendo o que é mentalidade? Você precisa sair daqui pensando o seguinte: eu não posso viver de acordo com as minhas limitações. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as minhas necessidades por Cristo Jesus. O meu Deus. Para eu dizer que eu tenho um Deus, eu preciso conhecer a Deus. O meu Deus. Então eu tenho alguém que cuida de mim. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, não segundo os meus recursos limitados aqui na terra, mas segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as minhas necessidades, grandes e pequenas. Para Deus não existe grandes e pequenas, para nós existe, por isso eu estou falando. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as minhas necessidades, cada uma das minhas necessidades, por Cristo Jesus. Eu preciso voltar em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, que eu não terminei, não concluí, é importante a gente concluir. Diz assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Eu vou ler uma outra tradução, obrigado. Diz assim: Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que tendo sempre, diga comigo, tendo sempre, em tudo, diga em tudo, e toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Lembra de João 10:10? Jesus dizendo: eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu vim para que tenham vida completa, plena, total, absoluta, completa. Eu vim para que tenham vida. Sabe por quê? Quando a pessoa ela passa por certas situações na vida, ela se sente o pior ser da face da terra. Quantas pessoas não têm mais alegria de viver? Quantas pessoas, e eu atendo gente no meu gabinete que diz isso: pastor, acordei hoje dizendo: Deus, eu gostaria de ter morrido dormindo. Tem gente cansada de viver, e tem gente que pensa que o dinheiro é a resposta de todos os seus problemas, e não é. O dinheiro não pode ser uma finalidade, o dinheiro é uma consequência. A sua finalidade é ser de Deus, pertencer a Deus, e viver para Deus, e receber dEle aquilo que Ele tem para te entregar. Olha o que diz em Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta.
dores. A pobreza não torna ninguém espiritual. Muito pelo contrário, a pessoa fica carnal, fica depressivo, sem forças para trabalhar, a mente não funciona direito, para de orar, de ler a Bíblia, de ofertar, de ir à igreja. A pobreza deixa a pessoa carnal, ela sente inveja de quem tem, se revolta porque não é ela que é abençoada. Geralmente ela diz, essa pessoa não merece, essa pessoa é desonesta, é trapaceiro, é enrolado, engana todo mundo. Aí ele mostra o seu lado egoísta, vil e mau. Asaf fez estas reflexões do Salmo 75 e diante. Na Bíblia, nós vemos que toda riqueza tem um propósito. E esta riqueza é para te ajudar a realizar a missão do propósito. É por isso que você, em nome de Jesus, precisa compreender o que é prosperidade bíblica. Deus vai te abençoar quando você descobrir o seu propósito. Eu me lembro quando nós começamos o nosso ministério, nós não tínhamos dinheiro para nada, e eu alugava aquelas cadeiras de metal. Um dia, eu cheguei lá, na distribuidora de bebidas, e o dono estava lá, ele chamava César, e ele tinha tido uma contusão muito séria no joelho, jogando tênis. Tênis é esporte rico, né? E ele tinha que operar. Naquela hora, conversando com ele, eu disse, eu posso orar por você? Ele disse, pode. Eu orei por ele, e ele foi curado, não precisou operar e nem fazer fisioterapia. Sabe o que foi que aconteceu? Todas as cadeiras que quiséssemos a partir daquele dia, era de graça. Quando Deus tem um propósito, Deus vai te abençoar na oração que você fizer, naquilo que você pedir. Vocês se lembram, que já contei aqui, de um dia, na Rua do Mercado, nosso primeiro escritório, em cima das Óticas Califórnia, um sobrado. No começo do ministério tinha culto que tinha uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. Naquele dia choveu e tinha pouca gente, e nós precisávamos de um milagre financeiro. Um homem disse, eu posso me esconder da chuva aqui? Eu falei, pode. Aí ele sentou, ele ouviu a palavra, e Deus usou aquele homem para entregar uma oferta que não nos abençoou só para aquele dia, mas foi uma oferta para o mês. A prosperidade de Deus chegou. Por quê? Porque eu estava alinhado com Deus, eu estava alinhado com a palavra. Você precisa estar alinhado com Deus e alinhado com a sua palavra. Um dia eu estava em casa, na Rua Pedro Rossi. Naquela época, o menino vai dormir, se você ficar fazendo muito carinho, ele dorme, esse dorme. Eu morava na Rua Pedro Rossi, na Vila Municipal. Aí já estávamos no segundo escritório, era uma casa ainda na Rua do Mercado, e era uma casa de frente para a rua. Eu não sei como que eu tive coragem de fazer o que eu fazia, de ir para a Rua do Mercado. Aquilo é uma loucura, no Natal, Ano Novo, né? Horário estendido, não tem lugar para estacionar, se bem que na nossa igreja só tinha uma pessoa com carro, só tinha um carro, um Corcel vinho, ninguém mais tinha carro. Aí, um homem passou pela rua, ouviu lá a música, viu muita gente e entrou e sentou. E eu no culto disse, Deus está curando uma pessoa aqui, de uma hérnia de disco, e eu ministrei, e
nem sabia quem era a pessoa, e eu orei por ele, e ele me ligou. Arranjou meu telefone, ligou para minha casa. Na época a gente não tinha celular. Falou: tudo bem? Você é o pastor da igreja? Eu disse: sou. Ele disse: eu passei lá em frente, entrei, e o senhor orou por mim, e eu fui curado de uma hérnia de disco, muito severa, muito séria, e eu tinha que operar, e eu estou muito grato. E eu quero dizer para você que o que eu posso fazer para demonstrar minha gratidão? Eu falei: nada. Você só deve buscar Deus, servir a Deus. Mas eu não posso fazer nada por você. Eu soube que você não tem carro. Eu gostaria de dar um carro. Ele era dono de várias concessionárias em São Paulo. Aí peguei o pastor Paulo Dias, ele que me levou de Brasília, da irmã Jovelina, até a concessionária. Ele ficou no carro, eu subi lá para tratar dessas coisas. Já faz muito tempo, talvez ele nem lembre. Depois nós passamos no shopping, comi um negócio. Aí a secretária me disse assim: pode escolher o carro que você quiser. Aí eu escolhi lá um. Ela falou: pensa bem, por que você não espera o próximo ano? Aí você tira o carro mais novo. Eu falei: boa ideia. Eu aceitei. Sabe o que foi que aconteceu? O diabo me pegou na minha ganância. Deram um desfalque naquela empresa, fizeram um rombo naquela empresa, e o meu carro foi junto. Moral da história: não seja ganancioso. Aprenda a agarrar a bênção quando ela aparece. E a bênção é assim: só tem cabelo na parte da frente. Virou de costas, você não agarra mais. Uma vez fui pregar numa igreja lá em São Paulo. E antes de terminar o culto, eu vi que o pastor se levantou e foi embora. Ele saiu à francesa. E o diácono disse: pastor, é que ele ficou envergonhado porque ele não tinha dinheiro para te dar uma oferta. Eu disse: eu não vim aqui para ganhar oferta, eu vim aqui porque Deus me mandou. Eu vim aqui abençoar os irmãos. Aí a irmã do pastel, eu estava com fome, ela falou: pastor, você quer um pastelzinho? Eu falei: quero, irmã. Ela colocou 2 no saco de papel. Eu saí, o óleo ungia a rua. Eu olhei assim e falei: pai, não vai dar para comer isso. Se eu comer isso, eu vou passar mal. Aí o que eu fiz? Eu descartei os pastéisinhos. E eu sempre lembro da minha mãe, né? Quando minha mãe falou: olha, antes de jogar o pão, pode dar um beijo no pão, pedir perdão a Deus. Eu olhei para o pastelzinho e falei: não vou beijar não. Aí eu estava vindo embora para Bragança, louvando a Deus, com o meu coração livre. Quando estou saindo de São Paulo para subir a serra, tinha um carro parado, com o pisca-alerta ligado. Parei o carro na frente e perguntei para aquele senhor se ele precisava de ajuda. Ele me disse: furou o pneu do carro, se você puder trocar, eu agradeço. Aí tirei a roupa de crente, tirei a gravata, tirei o blazer, sinalizei a estrada, passava caminhão que o carro tremia, troquei o pneu. Na hora da despedida, ele colocou algo no meu bolso e falou: olha, isso aqui é para você. Eu disse: eu não quero nada, eu só fiz a minha boa ação do dia. Ele falou: eu faço questão, meu jovem. Sabe o que aconteceu? Eu me esqueci daquela oferta. Aí me lembrei, depois de 1, 2 dias, quando eu fui olhar, sabe quanto tinha no meu bolso? R$1.000. Aí você fala: R$1.000 por ter trocado um pneu? Não, por não ter murmurado, por não ter aceito o diabo colocar sementes no meu coração contra aquele pastor, por vir orando por aquela igreja, por aqueles irmãos. Então toma cuidado com a tua boca, porque você está perdendo muita bênção por conta da tua boca. Já contei para vocês isso do irmão, que num culto de domingo, na época de pandemia,
ele sentiu no coração de dar a oferta dele. E ele não podia dar, porque aquela oferta era para comprar o frango de domingo, o molho de tomate, o macarrão, uma salada e um refrigerante. Mas ele sentiu de Deus e ele entregou a oferta. E ele falou que a partir daquele momento ele ficou orando: Senhor, tem misericórdia de mim, minha mulher vai me matar. Porque a mulher tem que andar no mesmo propósito que o marido. E ele ficou com aquilo na cabeça, ele não sabia como ia resolver aquela situação. Aí no final do culto, ele está indo embora, cabisbaixo, pensativo, e um irmão grita junto com a sua família: ei, peraí, irmão, hoje nós vamos almoçar na sua casa. Glória a Deus, irmão, vamos então. Ele falou: Deus, e agora? Minha mulher vai me esfolar vivo, cara no asfalto, sabe como é? Asfalto quente. Aí o irmão entrou no carro e ele falou: Deus sabe de todas as coisas, eu dei o meu último dinheiro, eu sei que foi o Espírito Santo que tocou no meu coração. Aí o irmão disse: nós vamos no supermercado e pode ficar tranquilo, porque hoje eu vou patrocinar o almoço. Amados, o irmão falou que chorava dentro do carro, agradecendo a Deus, porque Deus é fiel, e porque a morte dele não seria naquele dia. O irmão comprou, ele falou que comprou tanta coisa, sabe, não comprou só o frango, ele comprou também uma carne assada, ele comprou refrigerante, ele comprou macarrão, ele comprou salada, ele comprou sobremesa. E falou: irmão, pega aí o que você precisa. Ele falou: não, eu não precisa não, tranquilo. Ele falou: vamos, irmão. Aí a mulher dele que disse assim: homem geralmente não sabe fazer compra, deixa eu pego algumas coisas. Quando ele chega na casa dele com aquilo tudo, eu só me lembro que ele disse assim, a mulher dele falou assim: nossa, amor, você comprou tudo isso com R$50? Daí, não sei exatamente o valor. Você comprou só com esse valor? Você imagina? Deu para comprar tudo isso? Não lembro exatamente o valor, mas era aquilo que ele tinha, o pouco que ele tinha. Só dava para ele comprar aquilo. Hoje um frango está custando quanto, amados? É morte na certa. Eu preciso encerrar, vou contar só mais uma aqui. Um irmão foi roubado na nossa igreja, levaram a Brasília dele. Aí ele me ligou. A Rose vai se lembrar desse testemunho. A Rose está aí? Não? Está lá em casa, ela está assistindo, ela vai lembrar. Aí o irmão me ligou: pastor, roubaram a minha Brasília. Falei: vamos orar, Deus pode, devolver o carro. Ele falou: não, pastor, o senhor não entende, Brasília roubou, Fusca, nunca mais encontra. Eu falei: se não for pela sua fé, vai ser pela minha fé. Em nome de Jesus, espírito ladrão, você está repreendido. E tinham levado o carro com a carteira dele, que era uma carteira grande, com talão de cheque, cartão de crédito, dinheiro, documento. Aí encontraram o carro dele numa favela lá em Campinas. Carteira estava lá no porta-luva, o carro intacto, nada foi tirado do carro. Do jeito que nós oramos para que acontecesse. Aí, ele me ligou: pastor, encontraram o carro. Eu falei: glória a Deus, está vendo, Deus é fiel. Não tem nada a ver com Deus, pastor, isso é coincidência. Eu falei: então tá bom, eu uso da autoridade que eu tenho em nome de Jesus para dizer que essa Brasília vai ser roubada de novo e você nunca mais vai encontrar. Roubaram, até hoje ele não encontrou. A gente precisa ir embora. Tem tantas coisas para falar, tem tantas coisas para compartilhar com os irmãos, mas eu quero que vocês saiam. Hoje é o nosso último dia
de ministração aqui, no culto de domingo. Mas vocês têm no grupo de transmissão várias mensagens que vocês ainda não ouviram, por favor ouçam. A irmã que passa estas mensagens é a irmã do ministério da Neuza Itioca. Tem muitas revelações, muita unção, muita autoridade de Deus. Se você não está no grupo, peça para que a gente te mande essas mensagens, porque essas mensagens vão mudar, transformar a tua realidade financeira em nome de Jesus. Queridos, quando Deus estabelece os 21 dias, Ele abre uma janela. Olha, levanta a mão aqui, Chico. Sempre começa da frente para trás. 21 dias de jejum, 21 dias de oração, nós terminamos na terça-feira. E abre-se uma janela. E você precisa aprender a aproveitar esse tempo. Então eu pessoalmente acredito, que uma oferta nesse tempo que a igreja está mobilizada, em oração e jejum, tem um poder de liberação muito grande. Então, nesse tempo, você não pode fazer aquela oferta que corriqueiramente você faz. E tem gente que diz, pastor, por que eu não prospero? Por quê? Aquele que tem um grande terreno para plantar e só planta poucas sementes, o próprio Jesus disse que aquele que planta pouco vai colher pouco. Aquele que planta muito vai colher muito. O que significa? A decisão é de cada um. Então, nesse dia, é muito importante você ter esta consciência. Até terça-feira é o encerramento do nosso tempo de jejum e oração, buscando a prosperidade de Deus para a sua vida. Agora preste atenção, como Deus vai abençoar você, se em nenhum momento você se mobilizou? Você não entrou para o grupo de transmissão, você não fez o jejum, você não participou ouvindo as mensagens, você mal veio nos cultos para receber uma palavra que desafiasse você a viver uma outra realidade. Então, deixa eu te falar uma coisa muito séria. Você precisa avaliar as coisas na tua vida, porque tudo tem a tendência de continuar tal e como sempre foi. Agora, se você compreende, faz tempo que eu não dizimo, faz tempo que eu não oferto, faz tempo que eu não contribuo, eu preciso colocar o altar da minha vida em ordem, eu preciso voltar a ser fiel ao Senhor, eu preciso colocar o altar do meu coração em ordem, em dia. Isso precisa mudar na minha vida espiritual. Por quê? Porque muitas vezes você é apenas um ouvinte. E a palavra diz para você não ser um mero ouvinte, você precisa ser um praticante. Então, a nossa oração é que a partir desta consagração, Deus levante homens de Deus e mulheres de Deus muito abençoados neste lugar. Dizimistas e ofertantes fiéis. Pessoas que não têm medo das dificuldades, das lutas e dos problemas. De pessoas que vão para cima. De pessoas que realmente creem no poder de Deus para a realidade da sua vida mudar. Porque a bênção de Deus é para todos, mas nem todos são para a bênção. Muitas vezes a gente ouve, aquilo não nos incomoda, aquilo não mexe com a nossa estrutura, aquilo não toca o nosso coração. É como Ananias e Safira, eles entregaram a oferta, mas o coração não foi com eles. Então eles não viveram a prosperidade de Deus em suas vidas. Então estas ofertas que estão sendo entregues, significa, Deus, a minha vida tem que mudar. Estou cansado de viver como eu tenho vivido, de ser o que eu tenho sido. A minha estrutura de vida tem que mudar. Me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá estratégia, me dá capacitação, me dá unção para viver o novo em minha vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Talvez você esteja olhando para as suas contas. Talvez você esteja olhando para as suas dívidas. Talvez vocês estejam olhando para aquilo que o diabo quer mostrar.
Eu me lembro de uma moça da nossa igreja, que um dia ela sentiu no coração de fazer um empréstimo, e ela entregou aquela oferta na igreja. Ela nunca tinha dito isso para nós. Se tivesse dito, nós diríamos assim: não faça. Nós não incentivamos esse tipo de prática. Mas sabe o que foi que aconteceu? Aquela oferta que ela fez mudou a realidade da vida da vida dela. Eu me lembro do casamento dela. O casamento deveria ser algo simples. Quando eu olhei a decoração, eu fiquei impressionado. Eu disse: como que ficou cara essa decoração? Aí a pessoa disse: nós fomos fazer a decoração de um casamento, de noivos ricos, aquelas flores rosas colombianas, vermelhas, coisas lindas. Sobrou, nós trouxemos tudo para cá, e Deus proveu tudo no casamento, Deus proveu cada detalhe, Deus proveu. Foi impressionante o que Deus fez e o que Deus tem feito na vida dessa família. Uma família que tem prosperidade, prosperado, uma família que tem vencido para a honra e glória do Senhor. Então preste atenção, a prosperidade de Deus é para todos, mas nem todos são para a prosperidade de Deus, porque falta fé, falta coragem, ousadia, intrepidez, valentia, falta posicionamento, falta determinação, falta temor. Eu me lembro que um dia eu estava num culto da Valnice Milhomens Coelho, na Avenida Celso Garcia, e nesta igreja eu nunca tinha visto ela pregar sobre finanças. Neste dia ela pregou, e eu dizia para Deus: Deus, eu não tenho nada para te oferecer. E eu tinha um anel de formatura no meu dedo, de ouro com safira azul. E Deus disse: dá o anel. Eu disse: só pode ser o diabo, está amarrado em nome de Jesus. Aí a Valnice, eu tenho a gravação até hoje, ela diz: você que sentiu de dar o anel, é Deus falando com você, pode entregar. E eu não entreguei. No dia seguinte eu fui roubado. Amados, nós estamos lidando com coisas espirituais. Então eu quero te falar uma coisa: prosperidade não é brincadeira. Você sabe onde o calo aperta, você sabe do sofrimento, da dor, das noites mal dormidas, você sabe da fome, você sabe da crise. Mas se a bênção de Deus é sobre nós, Deus vai mudar a nossa realidade, a nossa vida, e vamos viver um novo tempo profético em nome de Jesus. Imagine você, para a gente substituir as lâmpadas do nosso prédio aqui, fiquem R$7.000, só as lâmpadas, dimerizáveis. Aí nós precisamos da mesa. Imagina você próspero: pastor, vamos amanhã mesmo comprar, vamos iluminar a igreja, porque enquanto restar uma acesa, a gente não se move. Imagina você abençoado: a gente precisa colocar ar-condicionado na igreja, R$50.000 para quem é próspero é nada. Precisamos colocar iluminação na igreja, R$50.000. R$50.000 para quem é próspero não é nada. Precisamos colocar o telão. Como é que chama o telão, aquele grandão? Imagina, é Deus quem nos abençoa, é Deus que se move em nós. Então tudo que Deus te pedir, faça. Porque muitas vezes a gente não faz para Deus, aí o diabo vem e nos rouba. Não deixa isso acontecer. Nós gastamos com tanta coisa que não é pão, é tanto dinheiro perdido, é tanto dinheiro que vai. Faz o seu Pix hoje. Você também pode fazer com as maquininhas que estão aí, ou pegar um envelope e entregar. Vamos entregar, vamos levantar as mãos e dizer assim: Senhor, hoje é o último domingo onde ouvimos uma palavra que nos desperta
para viver a bênção da prosperidade bíblica. Eu quero sair daqui hoje cheio de fé no meu coração, não murmurando, não ofendido pela palavra, não escandalizado, mas eu quero sair daqui cheio de fé. Eu quero sair daqui posicionado, porque eu sei que o Senhor tem outra história de vida para mim. Eu sei que o Senhor tem um propósito para mim. Eu sei que o Senhor tem uma missão para mim. Por isso eu abro o meu coração e te peço, revela, Senhor, a tua vontade para a minha vida. Eu consagro agora a minha vida financeira, econômica e material a Ti. Eu consagro a minha capacidade, a habilitação, talento, dom. Eu consagro tudo a Ti. Tudo que o Senhor tem me dado, eu Te devolvo. Recebe, Senhor, o meu coração contrito nesta noite, aliançado contigo, que é um Deus de promessas. Coloco diante do Senhor cada uma das minhas necessidades, grandes ou pequenas, e peço que o Senhor me abençoe para resolver cada situação, sair das dívidas, das contas, da inadimplência. Eu quero, Senhor, andar como uma pessoa honrada, íntegra, honesta, abençoada. Eu quero andar de cabeça erguida. A tua palavra diz, para eu não dever nada a ninguém. Deus me abençoe, para comprar as coisas à vista, para ter sabedoria, discernimento, estratégia, capacitação, para viver tudo aquilo que Tu tens para a minha vida, em nome de Jesus. A minha vida Te pertence, a minha vida é Tua, e eu quero que Tu me uses, para eu prosperar muito na minha vida, porque quero Te honrar, porque a fé honra a Deus, e Deus honra a fé, em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada irmão e por cada irmã. Eu quero aqui, no nome santo de Jesus, quebrar toda maldição, sentença e condenação que existe na vida deste irmão e desta irmã, de tudo que está empatando, de tudo que está impedindo, de tudo que é obstáculo e bloqueio na vida dele, em nome de Jesus. Todo pensamento contrário à palavra é trazido cativo ao Senhor Jesus neste momento. Muda a mentalidade, muda os pensamentos, muda, Senhor, a mente, em nome de Jesus. Que caia por terra tudo aquilo que ao longo da vida foi construído, tudo que é maldição de família, tudo que é maldição herdada, tudo que é maldição de palavras, tudo que é maldição impingida, tudo que é automaldição, em nome de Jesus. Espírito de pobreza, miséria, falta, necessidade, prejuízo, escassez, crise financeira, nós te repreendemos, nós te amarramos e nós te expulsamos. Sai desta pessoa agora, sai desta casa, sai deste lar, sai desta família, sai da sua vida pessoal, emocional, sentimental, afetiva, social. Sai da sua vida cristã, ministerial, espiritual. Toda ação maligna do inferno, nós revogamos agora. Nós não pedimos, nós ordenamos, exigimos e determinamos. Sai, bata em retirada, vai para o inferno, vai para o abismo, vai para onde o Senhor determinar, em nome de Jesus. Diga: eu e minha casa servimos ao Senhor. A mão direita é a mão de autoridade. Eu gostaria que humildemente e respeitosamente você tocasse no ombro da pessoa que está do seu lado
e dissesse: eu profetizo a prosperidade de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo a prosperidade de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Pai, eu quero orar pela Dirce, pela sua recuperação por conta da quimioterapia. Eu quero orar pela Flaviane. Eu quero orar, Senhor, pelo Lopes, pelo Adolfo. Eu quero orar, Senhor, por essas famílias. Cura, Senhor, destas doenças. Cura as pessoas que estão em casa. Cura as pessoas que estão aqui. Opera o teu milagre, Senhor. Abençoamos os projetos de vida e as orações que aqui estão, em nome de Jesus. Aquela música, tudo novo se fez, tudo novo se formou, é fácil, sai. Tudo novo se fez. A última para hoje, amém? Levanta a tua mão e diga: eu sou filho de Deus, herdeiro da promessa, co-herdeiro com Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não cairão. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Uma semana de vitória e de bênção para vocês. Vão na paz. Deus abençoe. Aleluia. O meu pranto em gozo, tens me dado alegria em lugar de solidão.